Atenção, estamos gravando. Olá, amiguinhos. Como estão? Hoje nós estamos na aula de anatomia do professor João. Nós vamos falar hoje sobre anatomia musculoesquelética. Né? Eu tenho um perfil para youtuber, né? Fala a verdade. Bem, vejam só. Quando a gente fala de musculoesquelética, tá, nós vamos estar falando de três grandes sistemas que estão interagindo no sentido de nos dar funções. Essas funções... Vou ter que desligar o WhatsApp. Só um pouquinho. Desliguei o WhatsApp. Deu. Quando a gente fala nessas funções, são as funções que basicamente a fisioterapia vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com a função motora, nós vamos trabalhar com a função visceral, nós vamos trabalhar com funções orgânicas do sistema neurológico, nós vamos trabalhar com funções osteomusculares no sistema respiratório. Então, basicamente, todos os outros sistemas, eles vão ser... vão ter uma interação ou vão ter uma interligação com o sistema musculoesquelético, tá? Então, na realidade, a gente precisa fazer uma retomada de alguns conceitos, tá bem? Dentre esses conceitos, alguns, tá? Essa primeira parte, principalmente do sistema ósseo, a gente já deu uma conversada no semestre passado em processos, mas eu vou retomar ela com vocês porque precisamos ter isso bem consciente, tá? Até mesmo porque quando a gente falava no semestre passado, eu não queria afundar muito o dedo dentro da questão óssea, e também não bati na questão muscular, porque a gente tinha também os nossos colegas da enfermagem. Então, a gente precisa ter também a noção de que nós temos especificidades diferentes dentro das nossas profissões. A nossa, basicamente, ela vai trabalhar com o sistema musculoesquelético. Não existe nada que não seja isso, né, para nós. Eu vou trabalhar com orotraumato, sistema musculoesquelético. Eu vou trabalhar com respiratória, sistema musculoesquelético. Eu vou trabalhar com, sei lá, com neuro, sistema musculoesquelético. Mas eu vou trabalhar com intensivismo, terapia intensiva, sistema musculoesquelético. Dermato, vou trabalhar com pele. Esquece, não é só pele, é sistema musculoesquelético também. Então, na verdade, tudo que nós vamos trabalhar dentro da fisioterapia, ela tem envolvido o sistema musculoesquelético, tá? Que, aliás, é o que nos fascina. Por isso que nós viemos para dentro da fisioterapia, porque o sistema musculoesquelético, ele nos atrai, ele nos seduz, tá? E a fisioterapia, diga-se de passagem, né? Eu sou um seduzido há mais de 20 anos pela fisioterapia. Bom, quando então falamos do sistema ósseo, a gente precisa, então, resgatar esse conceito, que a osteologia, tá? Ela é uma ciência, ela é uma parte da ciência que ela é destinada ao estudo do osso, tá? Ao estudo do sistema ósseo. Então, o osso, tá? O sistema esquelético como um todo, ele é uma moldura, tá? Que a partir de cartilagens também, da interligação de cartilagens, vai haver, então, a proteção de órgãos e vai permitir nossos movimentos, e isso, então, é uma das principais funções do sistema esquelético, promover o movimento, certo? Na verdade, se nós pensarmos no seguinte modo, nós temos uma ação da gravidade, tá? A gravidade, ela está agindo sobre nós durante todo o tempo. Alguém lembra de como que a gente faz para calcular a força-peso? Que não tem nada a ver com anatomia. Tá falando da física? Falando da física. Massa vezes a aceleração da gravidade, né? Essa é a força-peso. Então, no momento que nós temos uma massa, tá? E essa massa está sofrendo a influência de uma força que é a ação da gravidade, essa massa, ela tende a se deformar, certo? Imaginem que o nosso corpo é uma massa. E que se nós não tivéssemos a estrutura óssea, essa massa seria deformada, seria uma grande bolha amorfa. O que significa uma bolha amorfa? Imagina aquelas meleca, aquelas geleca, como é que chama? Aquela slime. Pega um slime, tu aperta para um lado, sai aquela coisa para o outro lado. Pega do outro lado, aperta e fica aquela coisa para o outro lado também.
Então, na realidade, o nosso corpo, se não houvesse o sistema esquelético, ele seria assim, ele seria uma bolha amorfa, ele iria estar sendo deformado por todas as forças que estivessem ao seu redor, e ele não conseguiria manter uma forma. E graças ao sistema esquelético, nós conseguimos manter uma forma. Graças ao sistema esquelético, nós conseguimos, através dessa forma, interagir com o tempo, interagir com o espaço e promover o movimento, certo? Então, essa é a grande função do sistema esquelético, para nos promover sustentação. E a partir dessa sustentação, começam a surgir outras finalidades para esse sistema esquelético, como, por exemplo, também a proteção. Então, o sistema esquelético protege órgãos. Dentro da caixa craniana, nós temos o sistema nervoso central, o encéfalo. Uma parte dele, né, na verdade, não é todo ele, mas o encéfalo está sendo protegido pelo crânio, pela parte óssea do crânio. Dentro da coluna vertebral, nós vamos encontrar a medula espinhal, que também é protegida por uma estrutura óssea, que é a estrutura das vértebras. Dentro da caixa torácica, que é formada por costelas e externo, nós também vamos encontrar órgãos que são vitais para nós, pulmões, coração, grandes vasos, órgãos digestórios que estão passando por ali. Então, na verdade, o sistema ósseo, ele também começa a proteger órgãos, ele também começa a proteger sistemas. E no momento que ele está protegendo esses sistemas, automaticamente ele também nos está protegendo o nosso corpo, tá? E aí, quando a gente fala que esse sistema esquelético, tá, que ele é formado por ossos, então, quando a gente fala do termo sistema, um sistema, ele define vários órgãos que, trabalhando em conjunto, vão realizar funções. Então, se eu tenho ossos que estão colocados entre si para realizar a função sustentação, então aí eu acabo assumindo que cada osso, ele é um órgão individual. Ele é um órgão que vai fazer funções individuais, funções que, somadas, vão dar a totalidade do sistema esquelético. Então, cada osso do sistema esquelético é um órgão individual. Entre os tecidos associados aos ossos estão o tecido ósseo, a cartilagem, o tecido conjuntivo denso, o epitélio, o sangue, o tecido adiposo, o tecido nervoso. O que isso significa? Dentro do sistema ósseo eu vou encontrar somente osso? Não, claro que não. Cada osso, ele se interliga com o osso seguinte a partir de um tecido cartilaginoso. Não existe união entre os ossos que não seja através de uma articulação. Se um osso ele se une com o outro sem um tecido cartilaginoso interposto entre as extremidades, o tecido ele se funde, tá? Ele se consolida, ele faz um fusionamento. E isso vai provocar uma soldadura óssea. Então, na verdade, para que eu tenha a ligação de uma extremidade óssea com a outra sem haver a fusão desses ossos, eu preciso de um tecido cartilaginoso imposto. E aí, dependendo do tipo de tecido cartilaginoso que nós vamos ter, tá? E dependendo de por que esses ossos estão ligados uns aos outros, tá? Porque no sentido do movimento. Nós vamos ter capacidades de movimento, liberdades de movimento, graus de liberdade de movimento. Então, nós vamos encontrar, depois na subclassificação das articulações que não têm capacidade de movimento, que são as articulações da caixa craniana, na sua grande maioria. Na verdade, a gente tem uma articulação só que se move no crânio. Quem é? Pergunta de prova, inclusive, quem é o único osso móvel do crânio? A mandíbula, exatamente, a ATM, Eduardo, muito bom. Então, a articulação temporomandibular é a única articulação móvel que nós vamos encontrar no crânio, todas as outras são imóveis. E depois, nós vamos encontrar articulações que são semimóveis, que têm uma capacidade pequena de movimentação, como, por exemplo, a coluna vertebral, né? Os ossos do carpo, os ossos metacarpianos, a sínfise púbica, certo? Isso, a sacroiliaca, isso tudo são articulações que têm pouco grau de movimento. E aí, então, nós vamos encontrar, depois disso, a grande menina dos olhos, né, da fisioterapia, que são as articulações sinoviais, são as articulações com grande capacidade de movimento. Ombro, cotovelo, punho, dedos,
quadril, joelho, tornozelo, metacarpianos, metatarsianos. Então, nesse contexto, nós vamos encontrar essas articulações com grande capacidade de movimento. Então, dependendo da cartilagem que nós vamos ter também articulações diferentes, certo? Então, os ossos, eles dependem dessa interligação através de cartilagens para que as articulações sejam formadas. E aí, já deixem na cabeça de vocês um conceito. Articulação é o ponto de contato entre um ou mais ossos. Isso é uma articulação, tá? Esse é o conceito básico de uma articulação. Tudo que a gente for colocando depois, assim, ó, uma articulação é através da qual o osso tem movimento, isso tudo, assim, são conceitos secundários. O conceito principal de uma articulação é o ponto de contato entre entre dois ou mais ossos, tá bem? Isso define, então, para nós uma articulação, certo? Então, além disso, tá, nós temos outros tecidos que também estão inseridos dentro desse sistema ósseo. O sistema sanguíneo está inserido, o sistema adiposo está inserido, o sistema nervoso também está inserido. Então, outros tecidos pertencentes a outros órgãos também vão fazer parte desse sistema esquelético, desse sistema ósseo. E aí, esse sistema ósseo, tá, ele tem assim, ó, uma subdivisão conforme o tipo de osso, certo? Nós vamos ter o seguinte: eu tenho um tipo de osso que ele vai ter esse aspecto aqui, ó, que parece o aspecto de uma esponja, tá? Então, por isso, ele também vai ser chamado de osso esponjoso. E aí, na região, na periferia desse osso, nós vamos ter um outro tipo de osso que ele é mais denso, ele é compactado. As estruturas ósseas, as lamelas ósseas, elas não têm muito espaço entre elas, e é um osso capaz de sustentar muita tensão, muita carga imposta sobre ele. Isso é um osso chamado de compacto. Então, dois tipos de tecido ósseo, o tecido ósseo esponjoso e o tecido ósseo compacto, tá? Sempre o tecido ósseo compacto, ele é o que vai formar a arquitetura, ele vai formar a parte externa do osso. E o tecido ósseo esponjoso é aquele que vai ficar internamente, que vai ficar preenchendo internamente essa arquitetura, tá? Então, sempre nós vamos encontrar esse arranjamento aqui, ó. Tecido ósseo compacto colocado na periferia e o tecido ósseo esponjoso colocado dentro da estrutura óssea, na parte interna do osso, tá? E aí nós podemos encontrar já também dois sinônimos que podem definir essa parte externa aqui do tecido ósseo, ó, essa parte externa do osso. Isso nós podemos chamar de região cortical do osso. Então, o tecido ósseo compacto, ele está colocado na região cortical do osso, enquanto o tecido ósseo esponjoso está colocado na região medular do osso, tá? Tomem cuidado com os termos, certo? Medula não é somente aquilo que está passando dentro da coluna. Medula é uma palavra que nos remete a pensar, nos leva o significado de coisa interna. Então, o tecido ósseo esponjoso, ele está ocupando a parte interna do osso. Então, ele está ocupando a região medular do osso. Certo? Entendido esses conceitos aí por enquanto? Ótimo, muito bom. Beleza. Qualquer coisa, qualquer pergunta, parem a apresentação, a aula na hora que vocês precisarem, que vocês acharem. Ou se não querem perguntar, digita depois aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Bem, então agora vamos para as funções, tá? Não vou me deter muito sobre isso, só dar uma passada bem rápida sobre elas. Então, o sistema ósseo, ó, ele tem como principal função sustentação, tá? Essa é a principal função do sistema ósseo, do esqueleto, é sustentar as estruturas do corpo humano, os tecidos moles do corpo humano contra a ação da gravidade, tá? Proteção.
O sistema ósseo, o tecido ósseo, né, ou o sistema esquelético, ele vai então nos proteger contra essas deformações da ação da gravidade, vai nos proteger contra a ação de forças externas impostas ao nosso corpo, vai proteger órgãos nobres para nós, como o encéfalo, né, mais especificamente o cérebro, vai proteger para nós também dentro da caixa torácica, os pulmões, o coração. Então, é uma proteção bastante intensa e bastante importante dentro das estruturas vitais para nós. Vai proteger também a medula espinhal, todo o sistema nervoso central é protegido por estruturas ósseas, tá? Isso é uma das máximas que nós temos em anatomia. Funções, tá? Então, o movimento, ele é determinado, ele vai ocorrer a partir da interposição do tecido ósseo. Então, vejam só, eu tenho aqui um osso, tá? E ligado nele eu tenho um tecido contrátil. Esse tecido contrátil quem é? É o músculo. Então, se o músculo se contrai, o osso, ele vai servir para nós de alavanca, tá? Ah, professor, não gosta de física. Ah, desculpa, tá no curso errado, por quê? Nós vamos trabalhar muito com alavancas, nós vamos trabalhar muito com biomecânica, nós vamos ter que entender muitas vezes que não adianta eu pegar a técnica que está descrita no livro e se eu não adaptar aquela técnica ao meu corpo, o meu corpo vai sofrer para aplicar aquela técnica. Então, eu vou precisar muitas vezes entender o conceito de alavanca, eu vou precisar aplicar no meu dia a dia o conceito de alavancas, para que eu não precise fazer força em demasia, ou desnecessária, ou até mesmo que venha fazer meu corpo sofrer com determinado manuseio. Tá? Eu vou fazer uma manipulação, cara, a primeira coisa assim, ó, coloca o corpo, o seu corpo, encosta, faz os apoios necessários, busca os pontos de alavanca para que a gente não fique sofrendo numa posição inadequada. Eu sempre digo, e inclusive hoje de manhã repetia isso para os meus alunos do estágio. Nós vamos ter que fazer o nosso corpo, enquanto fisioterapeutas, durar muito tempo. Então, não vamos começar a desgastar ele agora, já de saída. Vamos aprender a trabalhar. Vamos aprender a colocar o nosso corpo dentro das alavancas, colocar o nosso corpo de forma a nos ajudar dentro das manipulações. Se não, olha, vai chegar no final da faculdade, vocês já estão entrevados, já estão com a hérnia estourando na coluna lá. Então, vamos com calma. A gente precisa se colocar dentro de tudo isso. E nesse contexto, então, tá, vejam só, o sistema muscular, ele vai ser um tecido contrátil. Ele é um tecido que vai fazer força, ele vai contrair, ele vai fazer força. E essa força, ela vai ser transmitida para uma articulação através do osso, tá bem? Então, a grande máxima, a grande coisa legal que a gente tem para dizer sobre o sistema muscular, por exemplo, é dizer que ele tem a capacidade de transformar uma energia química numa energia mecânica. O que significa isso? Vocês podem não gostar de bioquímica, mas o que vai acontecer dentro de uma fibra muscular é bioquímica. É pegar glicose e fazer essa glicose ser transformada em ATP. Se essa glicose é transformada em ATP sem oxigênio, eu tenho uma via de obtenção de energia anaeróbica. Agora, se eu pego essa glicose, queimo ela com oxigênio e eu produzo ATP, aí eu tenho uma via de produção de energia anaeróbica. Para que vai servir esse ATP? Não lembram? Vou repetir para vocês, então. Fisiologia contrátil. Para a contração de uma fibra muscular, eu preciso que o cálcio entre para dentro dos túbulos T da fibra muscular e que esse processo vai causar um processo de encurtamento das fibras musculares, um processo de encurtamento das proteínas musculares. A quitina e miosina começam a se enrolar umas sobre as outras e isso vai provocar o encurtamento do sarcômero. Isso é força. Isso é geração de força. Então, agora eu tenho uma química acontecendo dentro da minha fibra muscular e essa química está sendo transformada numa energia mecânica. O movimento é energia mecânica. Como esse movimento aconteceu, às custas de quem? Isso foi a energia química sendo transformada.
tá bem? A gente sempre acha assim, ó, que anatomia, fisiologia e que bioquímica são coisas assim muito difíceis de entender, que elas estão longe do nosso conceito. Não estão longe dos nossos conceitos, estão no nosso dia a dia de trabalho, tá? O que mais? Armazenamento e homeostase mineral. Bom, o que significa homeostase mineral? Primeiro, palavra homeostase, o que significa? Alguém lembra? Alguém quer chutar alguma coisa? O termo homeostase, equilíbrio, muito obrigado, Bianca. Equilíbrio, tá? Homeostase significa equilíbrio. Então, o nosso esqueleto, ele é responsável pelo equilíbrio do cálcio, tá? Ele é responsável pelo metabolismo do cálcio. O que é esse metabolismo do cálcio? É pegar cálcio e guardar ele, ou é pegar esse cálcio guardado e botar ele para a corrente sanguínea, tá? Para que nós precisamos do cálcio? Eu preciso do cálcio para contração muscular, tá? Como a gente já falou lá, o que vai entrar dentro daquele túbulo lá na fibra muscular é o cálcio. O cálcio entra pela membrana para dentro do túbulo T e aí começa o processo de polarização da membrana e o processo de polarização das proteínas musculares, para ver o processo da actina e miosina se enrolando e promovendo o encurtamento do sarcômero. Então eu preciso de cálcio para isso. Só músculo esquelético ocupa cálcio? Não, o músculo cardíaco também ocupa cálcio. Então, se eu não tenho cálcio, eu não tenho como fazer a contração. Se eu não tenho contração, imagina o coração resolvendo que ele vai entrar em greve, que ele não vai trabalhar, que ele não vai funcionar, não vai bater. Morre. É só músculo cardíaco que eu tenho? É só estriado esquelético? Não, eu também tenho músculo liso, né? O músculo liso, ele está em todas as vísceras. Está no intestino, está na traqueia, está nos vasos sanguíneos. Então, aonde houver tecido muscular, eu preciso de cálcio. Então, eu preciso que o cálcio seja mantido num nível sérico normal. Eu preciso que ele esteja equilibrado no nível sérico. Se tiver faltando cálcio, eu vou ter hormônios que vão lá na matriz óssea e degradam matriz óssea e liberam esse cálcio para a corrente sanguínea para manter um nível de cálcio estável. Se eu estou comendo mais cálcio do que o necessário, a concentração de cálcio no meu sangue está muito alta, o que os hormônios também vão fazer? Vão pegar esse cálcio e vão agregar ele na matriz óssea. E aí esse osso vai ficar mais forte. É o processo, inclusive, do tratamento das osteopenias, das osteoporoses. Eu preciso que o meu paciente pegue sol para quê? Para que o sol crie vitamina D. A vitamina D, ela vai facilitar a agregação do cálcio na matriz óssea. Então, eu aumento a ingesta do cálcio, eu dou um suplemento de cálcio para o meu paciente e mando ele pegar sol. Qual sol? O do início da manhã e do final da tarde, que é o que tem mais raios UVB, que é o raio que vai fazer a ativação da vitamina D. E aí essa vitamina D ativada, ela consegue entrar para o metabolismo do cálcio e consegue agregar o cálcio na matriz óssea. Eu tenho o osso mais forte. Outra coisa que vai facilitar a agregação do cálcio na matriz do osso, no osso propriamente dito, exercício aeróbico. O exercício aeróbico também vai facilitar a agregação do cálcio no osso e vai deixar o osso mais forte, tá? Trabalhos produzidos por um grupo que nós tínhamos aqui dentro da UFN mesmo, que era a hidroterapia aplicada a pacientes com osteoporose. Foi feito 6 meses de tratamento com hidroterapia e foi feito densitometria antes e no final do tratamento da hidroterapia. Se verificou que os pacientes recuperaram, tá, em média, 40 a 55% da massa óssea com exercício aeróbico feito pelo fisioterapeuta dentro da hidroterapia. Então, significa que o exercício aeróbico é extremamente benéfico para fazer esse cálcio agregar novamente na matriz óssea, para fazer esse osso ficar forte, tá? Então, o metabolismo do cálcio, tá? Ele é regulado também pelo sistema ósseo. Então, ele vai armazenar cálcio e ele também vai promover a homeostase do cálcio, o equilíbrio desse cálcio no sangue, certo? Alguma pergunta por enquanto? Tudo bem? Tudo certo?
Vamos embora. Local de produção das células do sangue, tá? Então, nós vamos ter dois locais específicos no osso que vão produzir células sanguíneas. Nós vamos ter a região de osso esponjoso, que ele vai armazenar um tecido hematopoético, tá? Um tecido responsável por produzir células vermelhas. Então, o tecido ósseo esponjoso, ele vai produzir células vermelhas, por isso ele vai ser chamado de medula óssea vermelha, tá? Já no osso longo, nós vamos encontrar um canal medular que ele vai armazenar uma estrutura de células, um conjunto de células que vai formar para nós uma medula óssea chamada de medula óssea amarela, somente o osso longo, tá? E essa medula óssea amarela, ela vai produzir células brancas, tá? As células de defesa do nosso corpo. E dentre essas células brancas, nós vamos encontrar um resto de célula que é a plaqueta, tá? Então, as plaquetas não são células verdadeiras, são restos citoplasmáticos que surgem a partir do processo de multiplicação de uma outra célula chamada megacariócito, tá? Então, aí a gente tem a produção de uma plaqueta. Mas a plaqueta não é uma célula verdadeira. Assim como se a gente está falando de célula, só retomando também dois conceitos, como é que eu chamo célula que tem núcleo e célula que não tem núcleo? Alguém lembra? Nucleada e anucleada. Não. Ninguém respondeu isso, tô de sacanagem. Como é que a gente chama uma célula que tem núcleo? Alguém lembra? Quem é que chuta? Eucarionte. Obrigado, Amanda. Obrigado, Gabriel. Células nucleadas são células eucariontes. Células anucleadas são células procariontes. Certo? O nosso corpo humano só tem células eucariontes? Não. Beleza, Eduardo. Obrigado. Me dá um exemplo, então, de célula procarionte encontrada no corpo humano. Qual do sangue? Hemácia. Ok. Então, as hemácias são exemplos de células procariontes encontradas no corpo humano, tá? As células, então, elas são as células vermelhas, as hemácias, né? Elas são anucleadas, elas não possuem núcleo, por isso que elas têm aquele formato mais achatado no centro, tá? Então, é um dos motivos delas terem esse formato. Então, células hemáticas, tá? Células hemácias são células procariontes, são células sem núcleo, ok? Vamos lá. Bem, também é função do sistema esquelético, tá? Armazenar energia. Então, nós vamos ter aqui, ó, bem no centro de um osso longo, essa estrutura é escavada aqui, ó, esse canal ocupado por esse tecido amarelo que nós vamos encontrar aqui. Esse tecido amarelo, então, é um tecido gorduroso, tá? É um tecido rico em fosfolipídios. Os fosfolipídios, então, são gorduras e as gorduras elas podem ser transformadas em energia. De forma direta? Não, não tem como pegar a gordura e queimar a gordura. Mas aliás, tem, mas não é uma reação fácil de acontecer dentro do corpo. Mas as gorduras dentro do corpo, elas vão passar pelo fígado e o fígado transforma essas gorduras em glicose, tá? Isso é o processo metabólico de obtenção de energia a partir de uma célula gordurosa. Aliás, de uma célula não, né? De uma molécula gordurosa. Então, os ossos também têm função de armazenamento de energia, de guardar energia sob a forma de células gordurosas.
Alguma dúvida quanto às funções ósseas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ainda não. Então vamos adiante. Bom, aqui também vamos retomar alguns conceitos, tá, dos tipos de ossos. Então, os ossos, eles vão possuir uma subclassificação quanto à sua morfologia externa. Se o osso ele tiver uma característica mais alongada, se ele tiver uma característica mais aplanada, se ele tiver uma característica de proporcionalidade. O que significa essa proporcionalidade? Todo osso ele tem uma largura, ele tem um comprimento e ele tem uma espessura. Vejam bem, eu vou ter uma classe de ossos chamados de osso longo. O osso longo ele vai ter o comprimento maior que a sua largura e que a sua espessura. Tá? Então, esta aqui ó, é a definição para nós classificarmos um osso como longo, como sendo longo. Como exemplos de ossos longos, nós vamos ter, por exemplo, assim, ó, o húmero é um exemplo, o rádio, a ulna são exemplos de ossos longos, o fêmur, a tíbia, a fíbula, os ossos metatarsianos, sim, os ossos metatarsianos e os metacarpianos também são exemplos de ossos longos, tá? Porque, aplicando a definição, comprimento maior que espessura e maior que largura. Então, os metatarsianos e os metacarpianos também são ossos longos, tá? Mas aí existe uma controvérsia. Alguns autores, por causa do tamanho do osso, eles acabam classificando como ossos curtos. Mas isso não casa com a definição do osso curto, não casa com a definição do osso longo, tá? Então, vamos já trazer para nós aqui, ó, exemplos de ossos longos. Húmero, rádio, ulna, metacarpianos. Fêmur, tíbia, fíbula, metatarsianos, tá? Esses vão ser os ossos longos que nós vamos encontrar no corpo humano, certo? Ossos alongados. O que é um osso alongado? O osso alongado é um osso que ele vai ter o comprimento maior do que a sua espessura e maior que a sua largura. Ah, mas essa é a definição do osso longo. Sim, é a definição do osso longo. Só que o alongado, ele tem uma diferença em relação ao longo. O longo vai ter dentro dele canal medular. Tá? Esse canal que nós encontramos aqui, ó, é o canal medular, ele só vai estar presente dentro do osso longo. O osso alongado, ele não vai possuir canal medular. Tá? Isso é a diferença principal entre um osso longo e um osso alongado. Em definição, eles são a mesma coisa. O que difere um para o outro é a presença ou não do canal medular. Tá? Um osso plano ou um osso laminar. Ele é um osso que tem um comprimento semelhante à largura, porém, esses dois são maiores que a sua espessura. Tá? Por exemplo, o osso parietal. O osso parietal ele é um osso que ele é laminar, tá? Porque ele vai ter, ele é plano, né? Plano ou laminar. Ele tem largura, tá? Ele tem comprimento, mas na espessura, a espessura é muito pequena em relação ao comprimento e em relação à largura. Então, essa vai ser a definição do osso plano ou laminar, tá? Aqui, ó, a definição dos ossos curtos. 3 dimensões semelhantes, largura, comprimento e espessura, tá? Elas têm proporções semelhantes. Então, dentro dos ossos curtos, o que nós vamos classificar principalmente? Os ossos do carpo e os ossos do tarso, principalmente vão ser os nossos ossos curtos. Se eu pegar, por exemplo, um escafoide lá no carpo, o escafoide ele tem comprimento semelhante à sua largura e semelhante à sua espessura. Se eu pegar um escafoide, também, falei escafoide antes, né? Se eu pegar um trapézio, comprimento semelhante à espessura e semelhante à largura. Se eu pegar lá no tarso, navicular, um cuboide, um cuneiforme, um talos ou um calcâneo, qualquer um deles vai ter uma proporção
entre os três eixos, largura, espessura e comprimento. Tá? Ossos irregulares. Bem, os ossos irregulares, nós vamos trabalhar somente com vértebras, tá? Esse vai ser o grande osso irregular que nós vamos ter. Risquem aqui, ó, depois, a história do temporal. O temporal a gente vai deixar dentro dos ossos pneumáticos, tá bem? Então, o osso irregular é aquele que não vai se encaixar em nenhuma figura geométrica. Ah, mas um osso longo não tem figura geométrica. Tá, tudo bem que não tenha, né? Mas o osso irregular, a vértebra principalmente, ela vai ter uma característica muito importante. Nós vamos ter 30 e tantas vértebras, nenhuma é igual à outra. Ah, mas como que nenhuma é igual à outra, professor? Não, nenhuma é igual à outra, porque o tamanho delas sempre vai estar variando. Se eu pegar uma vértebra, por exemplo, uma T10, e eu olhar o tamanho da T10 em relação à T9, a T10 já é maior que a T9. E se eu olhar a T10 em relação à T11, a T10 ela já é menor que a T11. Então, ou seja, sempre quando nós vamos descendo, tá, no sentido das vértebras, no sentido da coluna vertebral, as vértebras vão aumentando de tamanho. Então, nós nunca vamos ter uma vértebra igual a outra no tamanho. Então, isso já denota para nós a irregularidade entre os ossos vertebrais, entre as vértebras que nós vamos encontrar na coluna, tá? Sem nem cogitar, sem nem entrar ainda na questão processos regionais, tá, de uma vértebra. Então, a gente também vai ter a capacidade, vocês vão ter essa capacidade de chegar depois numa caixa desse tamanho, cheia de vértebras lá dentro, e eu vou dizer para vocês, peguem para mim aí uma vértebra cervical, e cada um de vocês vai ter a capacidade de chegar lá e pegar uma vértebra cervical no meio de tantas outras vértebras. Por quê? Porque as vértebras cervicais, elas têm características regionais. Elas têm características que são das vértebras cervicais, tá? E é isso que nós vamos aprender também, ok? Então, as vértebras, elas são irregulares também por causa dos seus tamanhos. Nunca nós vamos ter uma vértebra igual a outra, tá? Pensem em ossos pareados, por exemplo, escápulas. Eu tenho duas escápulas, elas são iguais, só mudam o sentido por causa do lado. Húmero, tenho dois húmeros, são iguais, eles só mudam o sentido da cabeça ali por causa do lado também, mas vértebras nenhuma vai ser igual a outra, tá? Nenhum desses ossos consegue ter a mesma proporcionalidade em relação ao nível de cima e em relação ao nível de baixo, tá? Ainda dentro das classificações dos tipos de ossos, tá? Os ossos pneumáticos são aqueles ossos que eles têm uma cavidade dentro deles, né? São ossos ocos, e eles vão ter função de ou preencher essa cavidade com ar, ou também eles vão ter a função de alojar dentro dessa cavidade órgãos específicos, tá? Por exemplo, os ossos que nós vamos ter que vão ser pneumáticos, ao todo vão ser 5. É o osso frontal, é o osso maxilar, o osso etimoide, o osso esfenoide e o osso temporal. Tá? Desses 5, o temporal acaba que é o mais importante de todos, porque dentro do osso temporal, nós vamos encontrar uma estrutura, uma cavidade, que vai estar alojando duas estruturas em específico. Uma chamada de cóclea, outra chamada de labirinto. Para que serve a cóclea? A cóclea é o nosso órgão da audição. A cóclea, ela pega a onda mecânica do som e transforma essa onda mecânica numa onda elétrica. Então, agora o meu cérebro consegue fazer a interpretação da onda mecânica som. Tá? Então, transforma esse estímulo sonoro num estímulo elétrico. Essa é a função da cóclea. O vestíbulo, ou sistema vestibular, ele tem a função de nos orientar no tempo e no espaço. Orientar quem? Cabeça. Orientar a nossa cabeça no tempo e no espaço para saber como que a nossa cabeça, como o nosso corpo está orientado dentro desse tempo e espaço. Qualquer alteração labiríntica induz para nós perda de equilíbrio, perda da sustentação da cabeça.
alterações cervicais que vão depois, né, posteriormente, desembocar com tontura, com náusea, com vômito, com cefaleia, tá? Então, as patologias que incidem em cima do labirinto vão ter essas características, tá bem? Então, dentro do osso temporal, basicamente, duas estruturas são de extrema importância para nós. A cóclea, para audição, e o labirinto, para equilíbrio, tá? Depois, ainda como um tipo de osso, tá? O osso sesamoide. Quem é um osso sesamoide? O osso sesamoide é aquele que está colocado entre dois tendões, certo? Qual é a função de um osso sesamoide? Aumentar o braço de alavanca de uma articulação, tá? Aumentar o braço de alavanca que um músculo está fazendo força. Então, exemplos de ossos sesamoides. O maior exemplo que nós vamos ter é esse aqui, é o da patela. A patela está colocada na frente do joelho e ela está colocada entre dois tendões. Um que está ligado acima dela, que é o tendão suprapatelar, e outro que está ligado abaixo dela, que vai ser o tendão infrapatelar. Então, ela está colocada, inserida entre dois tendões, entre o tendão supra e o tendão infra. Então, ela é um osso sesamoide. E qual é a ação dela? Aumentar a vantagem mecânica, aumentar o braço de alavanca que o quadríceps está fazendo em cima da extensão do joelho. Tá bem? A partir da patela, eu consigo, então, fazer menos força de quadríceps e já executar o movimento de joelho. Se não fosse a patela, eu precisaria fazer mais força de quadríceps para conseguir menos movimento de joelho. Então, a patela tem uma função importantíssima na mecânica extensora do joelho. Queridos, por enquanto, dúvidas? Tudo certo. Tá tranquilo, né? A gente só está revisando conceitos, coisas que a gente já falou o semestre passado, né? Não tem nenhuma novidade que eu tenho que contar para vocês, né? Não comecei a contar mentira ainda, mas daqui a pouco eu conto alguma. Beleza. Vamos adiante aqui, ó. O que mais? Agora, a gente entra com algumas partes, algumas questões específicas, tá? Então, nós vamos ter uma outra subclassificação que eu vou aplicar ela somente nos ossos longos. Então, eu vou chamar de partes de um osso longo. Um osso longo, ele vai ter assim, ó, o osso longo ele tem uma importância extremamente grande para nós, tanto na questão motricidade, quanto na questão estrutura interna. Então, o osso longo, ele vai ser subdividido, é o único osso que tem essa peculiaridade de ser subdividido em partes. Então, ele pode ser subdividido no que nós vamos chamar de epífises, que são as extremidades desse osso, tá? Vejam aqui, ó, essa chavezinha aqui, ó, ela está marcando para nós a epífise que está proximal. Então, por isso, epífise proximal. Aqui embaixo, essa outra chavezinha aqui, ó, ela está marcando esta porção do osso aqui, ó, que é a epífise distal do osso. No meio do osso, eu tenho o corpo dele, tá? Está aqui, ó. Esse corpo vai receber o nome de diáfise, certo? E aí nós vamos ter uma área de transição entre as epífises e a diáfise. Aqui eu tenho uma e aqui eu tenho outra. Então eu tenho aqui as metáfises, tá? A metáfise proximal e a metáfise distal, certo? Somente o osso longo tem essa capacidade de ser subdividido em partes, tá? Em epífises, diáfise e metáfises. Uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês aqui, ó, as metáfises, elas só vão estar presentes depois do osso ter já se consolidado. O que significa um osso consolidado? O osso que terminou o seu processo de crescimento. Todo osso, tá, toda estrutura esquelética depois do nascimento vai estar sob o processo de maturação óssea.
Então, o osso ele não está totalmente maturado ainda, ele não terminou o seu processo de consolidação. Por isso que as estruturas ósseas da criança, principalmente do bebê, elas são extremamente maleáveis, são extremamente macias, certo? Porque elas não estão bem consolidadas ainda. Inclusive, vai existir na infância e na adolescência um tipo de fratura chamado fratura em galho verde. Por que galho verde? Se vocês pegarem um galho verde e tentarem quebrar ele não quebra. Ele se torce, ele se deforma, mas ele não quebra. Então, muitas vezes, o húmero, o rádio de uma criança, ele pode fazer o processo de fratura em galho verde. A criança cai, bate o braço, bate o antebraço, e esse antebraço, ao invés de quebrar o osso, simplesmente o osso ele se deforma. Isso é uma fratura em galho verde, tá? Não existe uma perda de continuidade óssea, mas o osso sofre uma deformação por causa do impacto, por causa da força que foi imposta nele, tá bem? Então, as estruturas ósseas, até terminar o processo de puberdade, até terminar a nossa fase de adolescência, esse osso ele ainda está passando por transformações, ele ainda está passando por crescimentos e ele ainda vai passar por processos de maturação. Então, existe, tá, a necessidade de agregar mais cálcio e de tornar esse osso mais forte, tá bem? Senão, ele fica maleável e em alguns momentos até cartilaginoso, tá bom? Bem, com isso, eu preciso dizer para vocês, tá, que só tem as definições, tá? Diáfise, epífise, metáfise. Eu preciso dizer para vocês, isso aqui, ó, tá? Que esse osso, até ele terminar o seu processo de consolidação, o seu processo de maturação, ele vai ter uma área cartilaginosa. Essa área cartilaginosa é uma área que está interposta, ó, entre a epífise e a diáfise. Mas, quando eu falei para vocês agora há pouquinho ali, ó, nas partes de osso longo, eu falei que tinha as epífises e a diáfise, e a área de transição entre epífise e diáfise era chamada de metáfise. Só que eu vou encontrar metáfise no osso já consolidado, tá? No osso que terminou o seu processo de crescimento. Se não, se o osso ainda estiver em processo de crescimento, o que eu vou encontrar nele são essas falhas aqui, ó. Tá? Essas falhas, elas são chamadas de placas de crescimento, ou também podem ser chamadas de epífises de crescimento. Isso aqui é uma área cartilaginosa. Então, essa cartilagem ela vai sendo substituída por tecido ósseo e isso vai fazendo com que o osso cresça, no sentido estatural, cresça em comprimento. Então, até nós terminarmos o processo de maturação, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Nós vamos encontrar falhas, ó, entre a diáfise e a epífise. Então, nós temos aqui, ó, uma epífise de crescimento. É essa falha que nós temos aqui. Terminado o processo da consolidação, vejam só, eu não tenho mais distanciamento, ó, não tenho mais aquela falha. Eu tenho aqui uma cicatriz, ó. Notam? Nós temos aqui uma área que mostra para nós, ó, que sofreu um processo de consolidação. Agora, essa área aqui, ó, é a nossa metáfise, tá? A metáfise, ela marca para nós onde algum dia existiu uma placa epifisária, uma placa de crescimento. Tá certo? Entendido isso? Sim ou não? Tranquilo? Ok. Deixa eu voltar aqui agora. Aqui, partes de osso longo, a gente falou. E aí, uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês, tá, é o seguinte. Esses ossos, eles vão ser revestidos por uma membrana, tá? Essa membrana, ela vai ser chamada de periósteo, se for uma membrana que está pelo lado de dentro do osso,
Ou se for uma membrana que está por dentro do canal ósseo, por exemplo, que está dentro do osso esponjoso, ela é chamada de endósteo. O que essa membrana vai ter? Ela vai ter células ósseas. Só que essas células ósseas, elas vão ser de dois tipos, basicamente. Uma célula chamada de osteoblasto, tá? Que vai ser uma célula formadora de osso, e uma outra célula chamada de osteoclasto, que é uma célula degradadora de osso. Para que eu preciso ter uma célula que forma osso e eu preciso ter uma célula que degrada osso? A célula que forma osso é aquela célula que vai pegar aquele excesso de cálcio e vai agregar ele na matriz óssea. Ela vai ser uma célula que vai formar mais osso, vai deixar esse osso mais forte. A célula formadora de osso é aquela célula, inclusive, que vai produzir mais matriz óssea para fazer o processo de cicatrização de uma fratura, cicatrização óssea. Agora, quando eu tenho uma célula que degrada o osso, para que eu preciso ter uma célula degradadora de osso? Porque em algum momento eu vou precisar tirar cálcio da matriz do osso e largar esse cálcio na corrente sanguínea, para manter o equilíbrio, para manter a homeostase do cálcio. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter uma célula que pegue matriz óssea, degrade ela e libere o cálcio para a corrente sanguínea. Por isso que eu preciso também ter, dentro do tecido ósseo, tanto a célula que forma o osso, quanto a célula que degrada o osso, tá? Isso é uma particularidade do tecido ósseo, certo? Ter dois tipos de célula, uma formadora e uma degradadora, ok? Bem, aqui só mostrando então, ó, como é que esse osso ele está colocado, certo? Essa aqui, ó, é a parte cortical do osso, é a parte compacta do tecido ósseo. Vejam que ela não tem muito espaço entre elas, ó, ela tem somente alguns canais aqui, ó, que permitem a passagem de vasos sanguíneos, tá? Então, os canais que eles são longitudinais, eles são chamados de sistemas de Havers. E os canais que são horizontais, eles são chamados de canais de Volkmann, certo? Então, só para a gente ter a noção do que são os sistemas de Havers e os sistemas de Volkmann. Então, são os sistemas que permitem a passagem dos vasos sanguíneos no sentido longitudinal e no sentido horizontal dentro da cortical do osso compacto, tá? Por que eu não preciso desses canais no osso esponjoso? Porque o osso esponjoso já tem espaço, tá? Ele já tem espaço entre as trabéculas ósseas e isso, então, permite que os vasos sanguíneos se proliferem naqueles espaços ali. Diferente do osso compacto, onde o tecido é muito unido, muito denso, e eu preciso, então, de canais que sirvam para poder passar os vasos sanguíneos, ok? Aqui, então, só falando dessas células, tá? Que são as células progenitoras, são as células osteoblásticas, e as células que vão, né, pegar e degradar o osso, que são as células osteoclásticas, tá? Os osteoclastos. Aqui falando sobre esse processo da calcificação, né? Então, o processo de calcificação é o processo de agregar cálcio na matriz óssea e promover mais células, aliás, mais matriz óssea, né? Então, consolidar significa agregar cálcio. Então, se eu estou consolidando, eu estou tornando esse osso mais forte. Quando que eu preciso tornar esse osso mais forte? Quando ele estiver muito fraco. Qual é um dos pontos onde ele vai estar fraco? Quando ele está quebrado. Tá? Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Dentro dos tecidos humanos, o tecido ósseo é o único que se recompõe com o mesmo tipo de tecido que existia anteriormente. Se nós pegarmos qualquer tecido do corpo humano, machucarmos ele, nós vamos fazer um processo de cicatrização e a cicatrização sempre vai se dar com um tecido diferente do tecido original, que é o tecido cicatricial. Se vocês cortarem a pele, se vocês cortaram a pele em algum momento, vocês vão ver que anos depois ainda existe a marca da cicatriz na pele. Essa marca da cicatriz significa que
A pele foi lesionada e a reparação da pele foi feita com um tecido cicatricial. Aquela cicatriz não sai mais dali, ela vai ficar ali, tá? Porque se fosse feita uma reparação com o tecido original, não ficaria marcação cicatricial. Já o tecido ósseo, não existe nenhum outro tecido. Tenho 300 dessas. Eu tenho também algumas, né? Especificamente 30 cirurgias eu tenho. Tenho algumas cicatrizes também no corpo. Fora a pedrada, cortada de caco de vidro, essas coisas, né? Mas de resto tem umas quantas. Então, na realidade, não existe nenhum outro tecido que consiga substituir o tecido ósseo na função. Sim, pedrada, tomei uma pedrada quando estava na primeira série. Não, na segunda. Eu não tinha nada a ver com a história, mas tomei uma pedrada. Cortei o supercílio aqui. Tinha 2 piá brigando assim, um brigando na minha frente, outro brigando atrás. Aí quando eu olhei para trás para ver por que eles estavam brigando, aí já vinha vindo a pedra assim, tuf, deu bem em cima do supercílio, assim, cortou. Tem cicatriz até hoje. Não, esse lado aqui, ó. Tem aqui. Isso sem contar as outras, né? Mas enfim, era uma infância feliz. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Só para se ligar bem nessa. Estou sem luz, a bateria do Norte está acabando. Tá, beleza, Said, tranquilo. Tá? A gente vai tocar até mais uns 15 minutos aí, tá? Tu vai deixar a aula gravada, professor? Vou deixar gravado. Tá, eu vou assistir o final dela daí, tá? Um abraço. Beleza. Tchau. Tá? Então, como eu estou dizendo, não existe nenhum outro tecido, tá, que consiga substituir o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo só pode ser reparado por tecido ósseo. Tá? Então, a cicatrização do tecido ósseo só pode ocorrer por ele mesmo, por um outro tecido ósseo. Isso pode até deixar assim, ó, uma marca cicatricial, mas o tecido é idêntico. Tá? O tecido ósseo é idêntico. Isso não acontece com os outros tecidos. Qualquer outro tecido que aconteça uma lesão vai ser reparado por tecido cicatricial. Quando a gente fala, por exemplo, de estiramento muscular, de ruptura muscular, a gente está falando do tecido muscular, e o tecido muscular ele vai ser também reparado por tecido cicatricial. A gente fica pensando assim, nossa, parou de doer, recompôs o tecido muscular, o músculo está recomposto, pode tocar pau. Por isso existe a fisioterapia. Não pode tocar pau. Porque se tocar pau, nós vamos tocar pau em cima da cicatriz que não foi trabalhada. O que acontece com o músculo? Rompe outra vez. Então, por isso que o tecido cicatricial, ele recompõe, ele repara um tecido. Mas o tecido cicatricial, como ele não tem as características daquele tecido que estava ali anteriormente, ele precisa ser trabalhado para assumir essas características. Características de quê? De extensibilidade, de distensibilidade, de suportar forças, de suportar cargas, de ser alongado, de ser trabalhado, tudo aquilo que nós fazemos como função, esse tecido cicatricial ele precisa ser ensinado depois a suportar. Por isso existe a fisioterapia. Por isso nenhum atleta faz uma lesão muscular e depois ele volta, né, 100% sem antes fazer um treinamento com a fisioterapia, sem fazer a reparação, a reabilitação com a fisioterapia. Ok? Porque o tecido muscular ele foi reparado com tecido cicatricial e esse tecido cicatricial necessariamente precisa ser trabalhado, tá? Deixa eu voltar aqui. Alguma pergunta aí por enquanto? Não. Tudo ok? Bem, essa aqui, ó, é uma imagem só para a gente ter uma noção, tá? Essa aqui é uma imagem de um osso de cadáver, tá? Que ele foi cortado, seccionado de um cadáver, é um fêmur, tá? E aqui nós podemos ter justamente essa noção, ó. Vejam que aqui, ó, nós temos uma estrutura mais clara,
porém bem mais unida e sem muitos espaços. Essa aqui é a região da cortical do osso fêmur. E aqui, ó, nós temos o centro, tá? E no centro nós vamos encontrar esse osso aqui mais esponjoso, esse osso trabeculado. Esse aqui é o osso medular, o osso esponjoso. Tá? Nessa outra imagem, nós vamos encontrar a mesma coisa, ó. Veja aqui, ó, osso cortical, que ele é mais espesso, ele é mais unido, tá? Colocado na parte periférica, e depois no centro aqui colocado o osso esponjoso, que é o osso que nós vamos encontrar os espaços, tá? É um osso trabecular, tá? Epifisária. Bem, vamos fazer o seguinte, deixa eu parar aqui a projeção e parar aqui a nossa gravação.